Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hoje a gente vai falar do filme Adieu les cons, que a tradução livre seria Adeus Babacas. Ele foi considerado em votação popular no site Cinq Critique, que é um site francês famoso, como o melhor filme francês de 2020. E eu falei, meu Deus, eu preciso ver o melhor filme francês de 2020. Para minha surpresa, é um filme que de fato eu gostei. É um filme curto, que tem 1h24, se eu não me engano, com um sabor um pouco agridoce, um pouco de esperança no fantástico e uma crítica social. Tudo junto em 1h24 e que foi uma experiência agradável. E é disso que a gente vai falar hoje. Adieu les cons. Ah, sim, eu sempre esqueço de fazer isso enquanto estou gravando. Deixa o like, curte, compartilha se você gosta de cinema. Se você estuda francês, eu sou professor de francês, então tem uma pegada forte no cinema francês. Além de curiosidades e dicas sobre a França, principalmente no meu canal do Instagram, Universidade do Francês. Bye Bye les cons, c'est um filme dirigido por Albert Dupontel, de 2020, diretor de outros filmes como, por exemplo, Au revoir là-haut, que está na Amazon Prime Brasil, então isso é fácil de encontrar, mas que tem uma pegada completamente diferente do Adieu les cons. Enquanto Au revoir là-haut é inspirado numa obra literária, com um custo altíssimo de 20 milhões para sua produção, assim, deixando claro que vão ter spoilers. Mas eu vou avisar quando o spoiler começar, daí você pode ir procurar o filme. Para mim, Adieu les cons, ele tem uma mistura do Pronta para Amar com Eu, Daniel Blake. Tudo começa quando Suzy descobre que ela tem uma doença terminal. Logo ali você já vê uma certa alegoria com a questão da burocracia. Tanto o médico não tem nenhum dedo para contar a Suzy da sua doença, fazendo alusões estúpidas e fazendo referência à filosofia, quanto a Suzy descobre que ela está doente por conta do seu trabalho. De tanto inalar o spray que ela usava, ela desenvolveu uma doença autoimune e ela não tem muito tempo de vida. Suzy, porém, ela tem um último desejo. Aos 15 anos, ela grávida é obrigada pelos seus pais a abandonar seu filho, dando ele para adoção. A primeira curiosidade que entra aqui é que na França existe uma lei de dar à luz no anonimato. Na França e na Itália, a mulher ela tem o direito a decidir não colocar o nome do seu filho na carteira de identidade e dar para adoção. E por lei, essa criança ela não teria acesso ao nome da sua mãe, mesmo que ela fosse na justiça pedir esse registro. A não ser que a mãe ela mude de ideia e ela volte às instituições responsáveis dizendo que sim, caso a criança a procure, eles podem passar os dados para ela. Por conta dessa lei, os pais obrigaram sua filha a assinar um termo que abria mão da guarda do seu filho, e isso foi para ela um grande choque. E ao longo da sua vida inteira ela procurou esse filho perdido sem muito sucesso. E uma vez que ela sabia que ela tinha pouco tempo de vida, ela estava disposta a fazer tudo para resolver essa situação, para encontrar o seu filho e poder finalmente morrer. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós percebemos aí a segunda crítica à questão burocrática. Claramente, ela já deu entrada nesses papéis várias e várias vezes sem sucesso, e a sensação que a gente tem é que a galera está pouco se lixando. E quem nunca se viu envolto com questões administrativas e burocráticas e teve a sensação de que as pessoas não estão realmente se importando com o seu problema. E é muito claro isso quando, por exemplo, a Suzy diz para a pessoa que é responsável que ela não tinha muito tempo e por isso ela tinha pressa, que essa documentação ela precisava correr urgente para ele poder encontrar o filho, e o responsável por isso simplesmente diz que com pressa a gente não ganha nada, mostrando aí mais uma vez a frieza da burocracia diante dos problemas pessoais e individuais de cada um, sendo essa a principal alegoria desse filme, e que de fato toca a gente, pelo menos me tocou, porque quem nunca pediu um reembolso de alguma coisa, ou teve que passar horas na fila para descobrir no final daquela fila que aquela fila era a fila errada, ou que no final daquela fila que você deveria marcar pelo telefone alguma coisa para poder voltar para aquela fila, sendo que pelo telefone eles não atendem. Na outra ponta a gente tem o Jean-Baptiste, que inclusive é interpretado pelo próprio Albert Dupontel, o diretor, um homem que passou a vida inteira se dedicando à empresa. Ele se dedicou de corpo e alma àquele trabalho e ele estava desenvolvendo, e isso é importante para que o roteiro continue, um programa de acesso interministerial. Então, se você tivesse o nome de uma pessoa, você poderia acessar todas as fichas daquela pessoa, desde que os dados estivessem atualizados, de tudo aquilo que ela fez dentro da esfera pública. Esse homem
infelizmente se dedicou a vida à empresa, ele é mandado embora. Simplesmente se torna obsoleto e a empresa precisa de novas pessoas. Mas você percebe claramente outra crítica aí a esse discurso tão comum de que nós somos uma grande família. Geralmente nas empresas, ou mesmo quando você faz um serviço constante a uma família, por exemplo, geralmente há aquele discurso que nós somos uma grande família, aquele discurso de que já que somos uma grande família, você pode quebrar essa para mim, né? Você pode fazer um favorzinho que está fora das suas obrigações, porque nós somos uma grande família. Mas a grande verdade é que uma vez que o calo aperta, uma vez que um problema surge, você vai ser mandado embora. Então essa é uma outra crítica que você percebe. Ele, apesar de toda a sua vida dedicada àquele trabalho, ele é mandado embora e ele decide então se matar. Ele decide que a vida não tem mais sentido. Só que, no momento que ele vai se matar, ele é meio incompetente para isso. E ele acaba atirando na parede ao invés de atirar nele e acaba acertando o rapaz que estava atendendo a Suzy, que é o momento onde eles se encontram. Suzy percebe que esse senhor, esse Jean-Baptiste, ele trabalha com os assuntos internos, que teoricamente seriam as pessoas responsáveis para dar acesso àquele dossiê, aquela papelada que ela tanto precisa para encontrar seu filho. E no ato de descrença da realidade, ela meio que sequestra esse rapaz. Não existe câmera de vigilância, ela consegue puxar o Jean-Baptiste desmaiado, colocar dentro do carro, levar. Mas é como eu disse, esse filme ele tem uma crítica social à burocracia, um pouco de fantasia romântica, que faz ficar essa boa agridoce do filme que eu até achei interessante. O fato é que ela sequestra esse cara e diz o seguinte: eu só vou depor em seu favor, dizendo que você não fez intencionalmente isso, caso você me ajude a encontrar meu filho. O Jean-Baptiste aceita essa tarefa, o que gera uma segunda crítica social bem interessante, porque a Suzy, quando chega no estabelecimento querendo informação, dificilmente ela tem informação. Mas quando o Jean-Baptiste chega dando uma carteirada, eles começam a procurar a informação, mostrando que o serviço deveria ser fornecido a toda a população. Na verdade, não é bem assim. Eles fazem quando eles estão afim, eles vão te enrolar e às vezes eles fazem ou não. No caso da Suzy, eles simplesmente não fariam, já que o dossiê que ela procura não foi digitalizado por ser muito antigo, então precisaria de uma busca manual. Chegamos então ao nosso terceiro personagem, o nosso alívio cômico. Ao chegar no arquivo onde deveria estar esse dossiê da Suzy, encontramos um funcionário que é cego. Oi? Sim, ele é cego. Fazendo mais uma crítica aí, já que uma vez que ele é cego, ele é o responsável por encontrar dossiês que não são digitalizados, também não estão em braille, ou seja, esse arquivo que a Suzy tanto precisa há anos nunca foi de fato procurado. É claro, com a ajuda ali de Jean-Baptiste, eles encontram o dossiê e continuam sua busca, lembrando que a polícia está atrás de Jean-Baptiste, criando algumas situações inusitadas, uma trama de perseguição que acaba até sendo engraçada. Esse personagem cego se junta ao trio, fazendo ali o alívio cômico da coisa, já que, afinal de contas, a gente está vivendo um drama. Suzy está prestes a morrer. O Jean-Baptiste é uma pessoa depressiva que queria se suicidar. Então, até aqui é onde eu poderia contar sem spoilers. Se você não quiser saber o final do filme, você vai lá, assiste o filme e volta. Uma vez com esse dossiê nas mãos, eles vão em busca da residência onde foi deixado o bebê de Suzy, que não existe mais. Outra crítica que acontece muito no filme, que é dito o tempo todo, que os dados não são atualizados, deixando a entender que há uma despreocupação da burocracia, até com coisas simples como atualizar os dados. Jean-Baptiste, com aquele equipamento super eficiente, descobre qual foi o médico que fez o parto da Suzy. E daí eles continuam a sua jornada em busca do filho de Suzy. Chegando ao médico, descobrem que esse médico sofre de Alzheimer, que acaba virando até uma história paralela. Esse médico com Alzheimer, ele já não lembra mais da esposa e tem um finalzinho feliz para aquele casal de alguma forma ali, que eu achei interessante e romântico, que é isso que o filme traz, né? Pitadas de romantismo e de esperança numa situação irreversível que é alguém que está à beira da morte. Mas focando na linha principal da história, a Suzy se vê sem saída e daí eles encontram um diário do médico. Só que como a letra do médico é muito ruim, eles precisam de alguém que possa decifrar essa letra. Que eles vão procurar a esposa desse médico, que seria a única mulher, a única pessoa no mundo capaz de decifrar aquela letra. E finalmente ali eles encontram o paradeiro do seu filho. Dito isso, você pensa, nossa, então o filme acaba ali, eles encontram o paradeiro do filho, mas ali começa uma nova história mais curta que acaba sendo bem interessante para dar uma boa sensação de final feliz.
Obviamente a Suzy ela se nega a conversar com o filho, porque ela não tem sentido ela aparecer para o filho e dizer: oi, eu sou sua mãe, e dentro de alguns meses morrer. Não faz nenhum sentido para ela. Então ela resolve olhar o filho de longe e perceber que o filho está bem, feliz, saudável. Infelizmente, Jean-Baptiste, que ele já vivenciou aquilo na sua juventude, sabe que isso não é verdade. Que na verdade aquele filho, e é ali que entra o universo fantástico, romântico da narrativa, ele na verdade está apaixonado. Inclusive você pode perceber essa luz azul, esse fundo azul, que é uma fotografia muito bonita que indica, que vai indicar essa melancolia desse rapaz que trabalha, que está triste. Então ficou muito bonita a fotografia, principalmente nessa parte. Me lembrando uma pegada um pouco Amélie Poulain de conto de fada, de você ter um personagem com um problema do cotidiano e o protagonista resolver ajudar aquele personagem de uma forma um pouco inusitada. O Jean-Baptiste com aquela máquina consegue parar todo o prédio, controlar o elevador, fazer com que aquele menino e a menina pelo qual ele está apaixonado, eles acabem juntos, sozinhos no mesmo elevador, mas a gente aceita isso pelo bom andamento do filme e também para que a gente se sinta bem com esse casal que no final acaba juntos. Olha que lindo, né? Jean-Baptiste e Suzy conseguem unir esse casal e essa mãe finalmente pode dizer que fez o dever cumprido, encontrou seu filho e agora ela está pronta para morrer. Poderíamos aí continuar uma história romântica, talvez os últimos meses de Jean-Baptiste e Suzy juntos, apaixonados, vivendo um dia de cada vez, mas é aí que entra a questão amarga desse filme. Jean-Baptiste, perseguido pela polícia durante toda a narrativa, se encontra numa encruzilhada. E Suzy decide que ela vai se sacrificar, pegando uma arma, indo para a frente da polícia e pensando realmente em levar um tiro e morrer. Para nossa surpresa, Jean-Baptiste faz uma pergunta. Eu posso ir com você? Fechando aí o ciclo romântico de uma forma amarga, onde o casal apaixonado se beija, aponta a arma para a polícia, gritando "Adieu les cons", adeus imbecis, fechando ali o filme. O filme acaba bem fechado, você compra a ideia, você tem histórias românticas paralelas que dão uma sensação de feliz, como o filho da Suzy e o médico que sofre de Alzheimer. Você acaba vendo um amor sendo desenvolvido entre o Jean-Baptiste e a Suzy, e esse final amargo, já que afinal de contas ela de uma doença terminal, a menos que fosse um milagre, ela não salvaria de forma alguma. Fazendo desse filme de fato ser 1h24 de filmes interessantes e que prendeu minha atenção. Motivo pelo qual eu achei legal o filme, super aconselho. Se você já viu Adieu les cons, coloca a opinião de vocês, se gostou ou não gostou. Vocês conhecem outro filme francês de 2020? Ou tem alguma sugestão de filme que gostaria que eu falasse aqui? Coloca aí nos comentários. No mais, semana que vem, então aí, toda quinta-feira às 8 horas, vídeo novo no canal. Merci bien, à la prochaine!